Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Ribeiro aqui do time de Gestão de Investimentos da Elos. Esse é o Flash Investimentos, onde traremos um resumo do cenário econômico e os resultados consolidados por classe de investimento. Fevereiro foi mais um mês marcado por volatilidade, apesar da ausência de reuniões nos principais comitês de política monetária, como o FONC, Copom e o BCE. Nos Estados Unidos, a economia segue aquecida e a inflação permanece acima da meta, reforçando a perspectiva de que o Fed dificilmente reduzirá os juros nesse ano. Além disso, tensões geopolíticas na Casa Branca e as incertezas políticas do Brasil contribuíram para a instabilidade nos mercados. No cenário norte-americano, a inflação segue sendo uma preocupação para os formuladores de política econômica. O CPI subiu 0,5% em janeiro, impulsionado pelo aumento dos custos de moradia, energia e alimentação, enquanto o PCE apresentou alta de 0,3%, refletindo os aumentos na gasolina, veículos e as atividades recreacionais. A queda no desemprego para 4% e a criação de mais 140 mil vagas no payroll indicaram um mercado de trabalho ainda aquecido, que pode sustentar a inflação por meio da demanda agregada. Caso essa tendência persista, o Fed pode postergar os cortes nas taxas de juros, mantendo-as entre 4,25% e 4,5% na próxima reunião do FONC. No cenário geopolítico, a tensa reunião entre Trump e o presidente ucraniano Zelensky não chegou a um acordo para o fim da guerra da Ucrânia. Trump propôs que os Estados Unidos só apoiariam o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia caso o governo ucraniano concedesse direitos de exploração mineral aos Estados Unidos. Zelensky rejeitou a exigência e o impasse resultou no cancelamento da coletiva de imprensa conjunta, além de declarações polêmicas de Trump nas redes sociais. Adicionando mais tensões ao mercado, as declarações de Trump sobre seu cronograma de aumento de tarifas sobre México, Canadá e China levaram temores de uma nova escalada protecionista global, o que poderia desorganizar cadeias produtivas globais e afetar o crescimento econômico mundial. Esse anúncio impulsionou o índice do dólar e elevou o preço do petróleo Brent. Com isso, as bolsas americanas tiveram um desempenho negativo em fevereiro, impactadas pelas incertezas políticas e comerciais. O S&P caiu 1,42%, o Dow Jones recuou 1,57% e o Nasdaq teve uma queda de 2,76%. Já aqui no Brasil, o mercado de trabalho também segue aquecido. O país criou 137 mil empregos formais em janeiro, bem acima das expectativas. A taxa de desemprego subiu levemente para 6,6%, mas o rendimento médio do trabalhador registrou um pequeno aumento. O câmbio voltou a disparar e o dólar atingiu R$ 5,90, o maior patamar desde o fim de janeiro. Além da influência externa que mencionamos, o mercado reagiu negativamente à nomeação do governo para a Secretaria de Relações Institucionais, uma vez que para o mercado essa presença no Planalto dificulta a agenda econômica, já que é uma das maiores opositoras de medidas de ajuste fiscal. Com isso, tivemos uma abertura nas expectativas para as taxas de juros futuro. A taxa de DI de janeiro 26 subiu para 14,96%, enquanto o contrato para janeiro de 29 avançou 15%. Já a taxa para 2036 chegou a 14,98%, refletindo as preocupações com a política econômica do governo. Enquanto isso, o governo planeja liberar 12 bilhões do FGTS, que pode impulsionar o consumo e a atividade econômica, mas que, por outro lado, também pressiona a inflação. A divulgação do IPCA apresentou uma desaceleração para 0,16 em janeiro, acumulando alta de 4,56 nos últimos 12 meses. O grupo de transportes foi o principal responsável pela inflação no período, puxado pelo aumento das passagens aéreas e os reajustes no transporte público. Além do grupo de alimentação e bebidas, que seguiu sua trajetória de quinto mês consecutivo de variação positiva e pesando indicador com alta de 0,96%. Mas um dos principais fatores que contribuíram para a inflação mais controlada de janeiro foi a redução de 14% nos preços de energia elétrica. Só que essa queda já era amplamente antecipada, sendo explicada por um desconto excepcional nas faturas de energia, resultante do excedente de lucro registrado na usina de Itaipu durante o período. De acordo com a legislação vigente, esse excedente deve ser repassado diretamente aos consumidores na forma de descontos. No entanto, é importante destacar que essa redução será revertida no mês subsequente, ou seja, no IPCA de fevereiro, já com uma projeção de aumento nas tarifas de energia elétrica por mês. Paralelamente, o IPCA 15 de fevereiro veio abaixo das projeções, com alta de 1,23%. Mesmo assim, a inflação acumulada em 12 meses reforça o cenário de pressão sobre os preços. Nos juros, espera-se que o Comitê de Política Monetária aumente a Selic para 14,25% em março, ainda reflexo das preocupações com o controle inflacionário. A previsão do relatório Focus é que a Selic chegue a 15% ao final do ano. Na economia, as taxas de juros mais altas restringem a oferta monetária, reduzindo a inflação a médio prazo, mas também podem desacelerar o crescimento econômico ao encarecer o crédito e desestimular o consumo e investimentos. Na Bolsa, o Ibovespa caiu 2,6% em fevereiro, voltando aos 122 mil pontos, menor nível desde fim de janeiro. Parte desse movimento veio da desvalorização das commodities, que afetou ações de empresas como Vale e Petrobras.
Como indutor disso, a Petrobras registrou um prejuízo bilionário no quarto trimestre de 24, justificado pela variação cambial no período, mas levantando preocupações também sobre sua política de dividendos e adicionando mais volatilidade sobre o mercado acionário. Agora, para concluir, sobre o desempenho das nossas carteiras de investimento, a carteira de renda fixa da Elos teve um retorno de 1,07% em fevereiro, com destaque para o nosso fundo de renda fixa crédito privado Barra Velha, que teve um retorno de 1,27% e performando 129% do CDI. Na categoria de investimentos estruturados, fechou um mês positivo em 1,47%, com destaque para o fundo Lacan Florestal, que teve a reavaliação positiva em 20%. Na renda variável, nossa carteira teve uma retração de 2,55%, refletindo o cenário de apreensão do mercado, mas ainda assim de forma menos acentuada do que a queda do Ibovespa. Em investimento exterior, fechou um mês positivo em 0,66%. Bem, esses foram os principais destaques do mês de fevereiro, e o detalhamento sobre rentabilidade de cada plano poderá ser acessado na área do participante. Obrigado e até o próximo Flash Investimentos.